queria falar sobre Mateus 24, que a gente falasse um pouquinho acerca de Mateus, capítulo 24, versículo 8, onde Jesus, além do sermão profético, quando ele vem descrevendo os acontecimentos que se daria antes de adentrarmos a grande tribulação, em Mateus 24, 8, Jesus ele fala acerca que tudo isso é o princípio das dores, né? Ou seja, aquele período que antecede a entrada da chamada grande tribulação. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho como que o pastor tem visto o cenário atual, o momento atual que a gente tem vivido, acerca na área tecnológica, acerca na área econômica, e como que o senhor tem visto a implantação da nova ordem mundial, e como que isso tem contribuído para o aceleramento da entrada da grande tribulação. O pastor podia falar um pouquinho para a gente a respeito? Amém. Pastor Felipe, eu não conheço bem o teu público, né? Mas é importante salientar que que a doutrina da escatologia, dentro de alguns temas, elas têm algumas linhas diferenciadas, né, de interpretação e de entendimento. Não que essas interpretações possam interferir na salvação da pessoa. É mais ou menos similar àquela questão daqueles que são da predestinação e os que são da eleição, os arminianos e os calvinistas, né? Existem algumas coisas também dentro da escatologia que é importante salientar. Por exemplo, com respeito ao arrebatamento e à grande tribulação, nós temos aí pelo menos 3 linhas teológicas, né, de interpretação, né? O pré-tribulacionismo, meso ou mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Como a gente não tem um tempo hábil para discorrer dentro de cada uma dessas linhas interpretativas, meso, pós, pré, eu vou estar trabalhando dentro da linha que nós da Assembleia de Deus acreditamos, certo? Só vou interromper o pastor rapidinho, só para falar que o pastor pode ficar à vontade, nós somos pré-tribulacionistas, mas eu gostaria, sim, que o pastor decorresse acerca do assunto das linhas, para o pessoal ficar por dentro do assunto. Mas pode ficar à vontade, meu pastor. Então, vamos lá, né? Bom, como o pastor Felipe aqui, ele também é igual eu, né? Pré-tribulacionista, né? Nós só vamos dar uma pincelada para vocês entenderem, então, né? O pós-tribulacionista, ele acredita que a igreja passará aqui na Terra os 7 anos da grande tribulação. E no final dos 7 anos é que Jesus vem para salvá-los, né? Então, eles acreditam que viverão debaixo do governo do anticristo. Os mesotribulacionistas, eles costumam dividir os 7 anos em 2 partes de 3 anos e meio, né? A primeira parte de 3 anos e meio, eles nomeiam como tribulação, e a segunda parte de 3 anos e meio, grande tribulação. E essa grande tribulação, segundo o que está no livro de Daniel, e segundo o que Jesus também falou e predisse, citando Daniel, é que na metade dos 3 anos e meio, o anticristo vai romper o pacto que havia feito com os judeus. E ele vai profanar o templo, ele vai entrar lá dentro do templo, o terceiro templo, vai colocar uma imagem e vai exigir a adoração como Deus. Ele vai colocar as garras de fora e vai dizer, na realidade sou eu que sou Deus, e esse templo aqui não é para cultuar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é eu que tenho que ser adorado aqui. Isso é chamado, né, da abominação da desolação. Então, isso acontece na metade dos 7 anos. E então, os mesotribulacionistas acreditam que quando isso acontecer, é que Jesus virá. Esses são os mesotribulacionistas. E quanto
minha pessoa, minha denominação, ao pastor Felipe, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que antes do anticristo se manifestar, a igreja será tirada daqui, a igreja será retirada. Mesmo porque nós entendemos da seguinte forma: esse período de 7 anos da grande tribulação estará sendo derramado a ira de Deus aqui na terra. É um período em que estará sendo derramada a ira de Deus. E eu costumo fazer uma analogia, pastor Felipe. Eu não acredito que Jesus, sendo um noivo que ama tanto a sua noiva, poucos dias antes das bodas, poucos dias antes do casamento, ele vai virar um cálice de tamanha ira e fúria contra a sua própria noiva. Perfeito. Né? Eles acreditam dessa forma, mas nós acreditamos que antes disso, nós seremos arrebatados. E essa sequência, ela se dá ali no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, quando é aberto o primeiro selo, né? Quando o primeiro selo é aberto pelo próprio Jesus, que o anticristo entra em cena, a igreja já é removida daqui. E mesmo porque também, com base em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, nós entendemos ali que a igreja, com a ação do Espírito Santo, atua como um agente que restringe a manifestação do anticristo, que impede a manifestação do anticristo. E ali Paulo diz que só quando o que o detém for retirado, ele então se manifestará. E também ainda embasado em Apocalipse 3:10, que ele diz que nos guardaria deste dia, nós também acreditamos que seremos tirados antes. Agora, voltando aí então para um breve comentário que o pastor Felipe solicitou, de Mateus capítulo 24, mais precisamente no verso de número 8, que diz assim: mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, nós acreditamos que até estas coisas que foi citado aqui como princípio de dores, a igreja passará. Eu acredito que nós passaremos princípio de dores. Por quê? O princípio de dores aqui é uma alusão que Jesus faz, uma parábola, um comparativo com a mulher que está para dar à luz, né? Então, o que acontece? Antes dela dar à luz, ela começa a ter as contrações que causam dores, né? E essas dores, elas vão aumentando a intensidade, reduzindo o espaçamento de uma crise para outra, né? A mulher começa sentindo uma dor mais ou menos a cada 1 hora. Daqui a pouco, essa dor aumenta um pouco mais e passa a ser de meia em meia hora. Daqui a pouco aumenta um pouco mais, passa a ser de 15 em 15 minutos. Daqui a pouco aumenta mais ainda, fica intensa e passa a ser de 5 em 5 minutos. Então, esse é o princípio que fica como uma sinalização para a mulher correr para o hospital. Por que a mulher corre para o hospital? Justamente por causa disso. Ela fala, está chegando o momento de dar à luz. Então, Jesus está dizendo aqui que ele permitiria à igreja sentir um pouco dessa dor. Sentir um pouco. Mas eu não acredito que ela vai passar por todo esse período, porque justamente por isso. Porque fica bem claro em Apocalipse, né, a partir do 6º selo, que está sendo derramada é a ira. A ira de Deus sobre a terra. Não é outra coisa. É a ira de Deus. Não é aprovação. E existem aqueles que... Até porque, pastor, os pós-tribulacionistas, eles sempre têm aquele costume de falar, mas os apóstolos sofreram, mas a igreja primitiva sofreu, mas você tem que entender a situação. Na grande tribulação, está sendo derramada a ira de Deus. A perseguição no mundo contra a igreja é feita pelo inimigo e o seu sistema. E na grande tribulação, não, é a ira de Deus que está sendo derramada, né, pastor? O pastor poderia até falar um pouquinho a respeito disso, né, pastor? Que os pós, eles gostam de usar esse argumento, né? Sim, exatamente, eles usam muito esse argumento. Inclusive, eles dizem assim, olha, se os discípulos foram perseguidos, queimados vivos, na forca, na guilhotina, todos eles pereceram, né? Tanto é que, na realidade, né, tirando Judas, né, dos 11 discípulos, né,
que Jesus tinha, né? Se nós colocarmos Paulo, então, no lugar para formar 12 de novo, desses 12, só João morreu de velhice. E ainda assim, tentaram matá-lo dentro de um tacho de óleo fervente. Quando ele não morreu, jogaram ele na ilha de Pátmos. Mas os 11, todos foram assassinados, né? Então eles dizem assim, se ele não poupou a igreja primitiva e no decorrer de todo esse tempo foi dessa forma, sim, eu concordo. E aliás, e até hoje, no século XXI, existem países por aí que crente morre queimado. Existe país por aí que crente morre na forca. Há poucos anos atrás, o pastor se lembra do ISIS, o Estado Islâmico? Nós víamos aí todos os dias aí nas mídias, a gente recebia no WhatsApp ali, aqueles vídeos daquela fileira enorme de crente ajoelhando e recebendo um balaço na nuca. Exatamente. Né? Países árabes, é só colocar no YouTube, Missão Portas Abertas, associações que trabalham com igreja perseguida, né? Lá tá todos os vídeos. Exatamente. Então, quer dizer, sempre a igreja foi perseguida dessa forma. O que aconteceu lá acontece até o dia de hoje. Mas entra o que o pastor Felipe disse, né? Este período é diferenciado. Não é um período de perseguição. Não é um período de luta. É um período em que Deus está literalmente derramando o seu cálice de ira. E olha só, para aqueles que gostam de pegar e trazer toda a história, principalmente da igreja primitiva, com a morte, o assassinato de todos os discípulos, olha o que Jesus diz aqui, em Mateus 24, verso 21, a respeito desse dia. Olha o que ele diz. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco há de haver. Vocês estão vendo? Então, ele já está distinguindo aqui. Ele está distinguindo e fala assim, olha, é um momento muito raro, muito específico. Ele falou assim, vocês, tudo bem, teve a perseguição da igreja, ele já avisou para os próprios discípulos, né? Quando ele foi subir, ali em Atos 1 e 8, falando que eles tinham que revestir do poder, Lucas 24 e 29, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fala para Pedro que Pedro seria perseguido, ele fala para os seus discípulos que eles seriam perseguidos, avisa tudo isso, tá? E sempre foi assim para os verdadeiros crentes, sempre foi debaixo de perseguição. Agora, ele está distinguindo esse período de tudo, tanto é que ele diz que nunca houve antes, nunca houve no presente e nunca haverá depois. Olha só. É um negócio muito raro. E tanto é que é raro que nesse período aí fala o quê? De sol escurecendo, a lua tornando-se em sangue, estrelas caindo dos céus. E nesse momento, ali em Apocalipse mesmo, é narrado que os grandes, os homens, os poderosos, eles entram em buracos, nas cavernas, que eu creio que são, na realidade, me fugiu o nome agora, bunkers, né? Bunkers. Né? Bunkers. Porque eles já estão construindo bunkers, viu, pastor Felipe? Eles já estão. Os grandões aí, eles sabem do que está acontecendo e estão construindo bunkers em todos os cantos do mundo. Então, quando a Bíblia fala que eles vão entrar nesses lugares aí, é nesses bunkers. Mas só que a coisa vai ser tão pavorante que eles vão implorar, caiam sobre nós, montes. Nós não suportamos a ira do Cordeiro. Eles estão falando isso. Eles estão dizendo que não estão aguentando a ira do Cordeiro. Então, nós precisamos entender que é um período totalmente distinto de tudo que já se viu na história da humanidade.